Faremos a leitura do verso 18 até o verso 26. Primeira carta de João, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 18 até o verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vamos orar? Pai Santo, nós damos-te graças porque temos o privilégio e a graça de abrir a sua palavra para estudá-la, para meditar nela, e temos a certeza, ó Deus, de que pelo poder do teu Santo Espírito, compreendê-la, vivê-la, praticá-la. Que seja assim mais uma vez, ó Deus, humildemente nós pedimos. Que essa palavra, Pai, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, compreender o tempo que estamos vivendo. Para compreender, ó Deus, esses últimos dias que a tua palavra mesma já nos anuncia. E para que, exortados, para que advertidos, possamos viver a vida de Deus em Cristo Jesus. Aguardando a grande revelação de Jesus Cristo, que um dia vai voltar para resgatar a sua igreja, a sua noiva. Que sejamos encontrados fiéis, preparados. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto, ele fala a respeito de alguns assuntos que chamam a nossa atenção, que alarmam o nosso coração. Ficamos talvez temerosos, talvez preocupados, mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus traz ao nosso coração a palavra de advertência, e nós ficamos alarmados, ao mesmo tempo nós recebemos a palavra de consolo, nós recebemos a palavra de refrigério da parte do nosso Deus. Nem tudo está perdido, aqueles que estão no Senhor têm a esperança certa em seus corações. João, o apóstolo João, ele continua a sua carta, continua exortando os seus leitores, os seus filhinhos, a quem ele chama de filhinhos, continua exortando como um pai cuidadoso e carinhoso a vida daqueles que estão enfrentando lutas na vida espiritual. Acredito eu que já falamos brevemente a respeito dessas lutas no passado, em alguns momentos aqui, em algumas pregações, mas vale a pena nós relembrarmos. Que tipos de ataques esses irmãos estavam sofrendo? Ataques dos falsos mestres, dos mestres gnósticos, ou aqueles que diziam possuir um certo conhecimento especial, um conhecimento que levaria eles a saírem do corpo físico, a matéria que é má, para assim conduzirem a alma para o lugar espiritual. Esses gnósticos, e gnosticismo vem de conhecimento, não o conhecimento bíblico, não o conhecimento que transforma, não o conhecimento que salva, mas um conhecimento que traz mais peso,
um conhecimento que traz mais confusão, um conhecimento que nos leva para longe de Deus, e que eles julgavam ser o conhecimento necessário para alcançarmos este mundo espiritual. Por quê? Porque a nossa alma está presa no corpo, está presa nesse casulo que se chama carne, que é má. Então, pelo conhecimento, nós conseguiremos sair deste corpo para nos encontrarmos com o suposto Deus que eles acreditam existir e que está pronto ali para nos encontrar. Sendo a carne má, os gnósticos dizem o seguinte: você não precisa então cuidar do seu corpo, da sua carne, você pode usar da maneira como você desejar usar, porque se o corpo é a matéria má e não presta para nada, você tem que preservar o seu espírito, então não importa a vida que você leva, a moralidade que você tem, não importa se você se santifica ou não, no final o importante é a alma. Mentira, porque quando nos aproximamos do Senhor e da sua palavra, Deus exige de nós uma vida totalmente diferente da vida do mundo. Deus exige de nós, como povo exclusivo do Senhor, uma vida que expressa a santidade de Deus, uma vida que expressa a salvação de Deus, uma vida que expressa a natureza do Senhor. Então não há como você viver da mesma maneira como você vivia antes de conhecer, antes de ter a salvação em Cristo Jesus. Bom, João então está lutando para que estes irmãos sejam educados, instruídos na verdade, para que eles, ao contrário dos falsos mestres, tenham a vida eterna, recebam a salvação, confirmem essa salvação através do viver prático, e não da maneira como os falsos mestres ensinavam. E aqui, neste texto que nós acabamos de ler, João dá um passo a mais. Ele vai além, e ele diz que estes homens são movidos pelo espírito do anticristo. Mas antes de falarmos a respeito do espírito do anticristo, João fala a respeito do anticristo. E ele fala também de um termo aqui muito importante, que ele chama aqui de última hora. O que significa a última hora? Em outros textos, Paulo fala a respeito de últimos dias, ou de últimos tempos. O que são esses últimos tempos? O que são esses últimos dias? O que é esta última hora? João não está falando a respeito de um período de 60 minutos. Porque se ele estivesse falando a respeito de um período de 1 hora, de 60 minutos, logo o mundo já teria acabado. Não estaríamos mais aqui. Mas nós estamos aqui. Então, João está falando a respeito de um período não de 60 minutos, mas do período que consiste entre a manifestação de Cristo Jesus até a sua segunda vinda. Então, esta é a última hora. Quando Jesus veio a essa terra, encarnou, se fez homem, teve sua vida, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia ele vai voltar. Não voltou ainda a segunda vez, a sua segunda vinda. Então, entre essa primeira vinda e a segunda vinda, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, a última hora. E o que João deixa claro, como a palavra de Deus deixa clara, é que essa última hora, esses últimos dias, esses últimos tempos, não serão tempos bons. Ah, mas eu ligo a TV e vejo que um crime foi solucionado, uma pessoa foi condenada por conta da corrupção, diante de tantas e tantas outras corrupções, tantas e tantas outras maldades que existem nesse mundo. O mundo, como Jesus mesmo disse, vai de mal a pior, porque a iniquidade vai aumentar e o amor vai esfriar de muitos. Então não espere dias melhores. Não espere dias melhores.
os dias vão piorar. O pecado vai crescer, a iniquidade vai aumentar. Talvez você veja um relance de melhora, mas isso é só um relance, porque os dias são maus. E nesses dias maus, João fala a respeito de um homem, de uma aparição. Mas antes de falar a respeito deste homem, é importante falar a respeito do tempo que nós estamos vivendo. 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala a Timóteo o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Timóteo 3, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Guerras, revoluções, nações contra nações, reino contra reino, terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, sinais do céu, perseguição, traição, homens vivendo no pecado e crescendo no pecado a cada dia. Estes são os sinais dos tempos dos últimos dias. E não apenas isso, João, como nós falamos aqui, fala a respeito da manifestação de um homem. E este homem recebe o título de Anticristo. É o homem que Paulo menciona em 2 Tessalonicenses. Ele fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Este é o homem da iniquidade, o homem que vai se levantar, ele vai personificar tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo aquilo que é contrário ao Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Este homem, então, vai personificar. Este homem que se levanta é um homem que receberá poder, ele vai receber poder político, ele vai receber poder religioso e vai receber poder espiritual. O texto de Apocalipse capítulo 13 fala a respeito deste homem como sendo uma besta que sobe do mar, e essa besta, ela possui características. Ela possui 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres possui algumas coroas, e sobre as cabeças ele possui nomes de blasfêmia. Não teríamos tempo para tratar todas essas figuras aqui, mas essas figuras, chifres, cabeças, diademas, que são as coroas, e os nomes de blasfêmias, são
os poderosos que estão debaixo do seu poder. São os reinos, são as nações, e são todas as pessoas que se renderam e que não tiveram um nome escrito no livro de Deus, no livro da vida do Senhor. O texto fala isso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 fala a respeito disso. Fala que o dragão, a antiga serpente, Satanás, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade para a besta. Então, este homem vai personificar tudo aquilo que fala a respeito de Deus. Fala a respeito da palavra, fala a respeito de Cristo. Ele vai personificar essa resistência contra o nosso Deus. E essas características mostram que ele terá domínio sobre nações, sobre reinos, sobre poderosos. E ele terá uma grande influência sobre as nações, sobre este mundo. Mas o texto diz que o anticristo virá. Mas enquanto ele não vem, João fala a respeito dos anticristos. Ou seja, o anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo já se revela nos filhos da desobediência. Está se revelando. Basta nós olharmos para o nosso mundo. Olhe para o mundo, para a sua sociedade, ou para a nossa sociedade, para o contexto onde nós vivemos. A impunidade crescendo. A verdade sendo transformada em mentira e a mentira sendo transformada em verdade. Ideologias trazendo as suas mensagens contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Falando a respeito da família, tentando mudar a família num pensamento progressista, que na verdade é regressista, que na verdade destrói a sociedade, destrói a família, destrói os princípios morais, destrói a santidade de Deus. Quando fala a respeito de relacionamentos, não importa quantos relacionamentos você tenha, o importante é ser feliz. É isso que o mundo está dizendo. Não existe mais fidelidade, não existe mais amor, não existe mais cumplicidade, não existe mais aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O mundo, guiado pelo espírito do anticristo, está destruindo a verdade. O espírito do anticristo já está agindo nos filhos da desobediência. Ideologias que vão contra a vida, que dizem que um ser na barriga não é uma vida. Uma criança sendo gerada no ventre da sua mãe pode ser tirado a qualquer momento, ou até certo momento de vida. Você pode retirar este ser que foi formado no ventre, para tentar justificar o seu erro, ou para tentar encobrir aquilo que você não quer ter. Mentira, pecados. Este é o espírito do anticristo que está agindo no nosso tempo. Mas o mais interessante aqui, que João coloca, é que o espírito do anticristo, ele age sim no mundo, mas o mais interessante aqui é que este espírito que tem agido no meio cristão, não é um espírito que age de fora para dentro, mas é um espírito que age de dentro para fora. E ele fala aqui o seguinte, que o espírito, os anticristos, têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora, são sinais dos tempos. E ele diz, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, esses anticristos, estes homens fraudulentos, saíram no meio da igreja. E eu fazendo uma análise desse texto e pensando no nosso tempo, fiquei pensando, refletindo, e nós podemos chegar à conclusão de que as grandes heresias, as piores mentiras que são levantadas, são criadas para destruírem as verdades de Deus, de fato, são geradas, são criadas por pessoas que saíram de dentro da igreja. Pessoas que em algum momento olham para a palavra e dizem, isso aqui não faz sentido. E então começam a deturpar a palavra. Começam a falar coisas estranhas a respeito da palavra. Estes que conheceram e conhecem a palavra, esses que se assentaram nos mesmos bancos que nós estamos assentados, esses que frequentaram os mesmos cultos, esses que ouviram os mesmos sermões, estes que participaram dos mesmos ministérios, hoje estão fora da igreja, falando as suas heresias, as suas blasfêmias contra o Deus glorioso da nossa salvação. E João então alerta que este espírito do anticristo, ele age sim no mundo. Nós não nos espantamos, porque se a palavra de Deus diz que é assim que acontece, mas ficamos sim espantados quando vemos um irmão abandonando a fé e vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida de mentiras, vivendo uma vida de blasfêmias, vivendo uma vida de heresias. Ficamos espantados. Este irmão, tão amado, tão querido, estava aqui conosco, hoje não está mais. E onde ele está? Vivendo da maneira como deseja viver. Bom, este é o espírito que está agindo no nosso meio. Mas, irmãos, como nós falamos no início, não há motivos para desespero. Ah, pastor, o senhor só falou a respeito de coisa difícil, trágica. Falou a respeito da vinda do anticristo, que tudo vai piorar, terremotos, furacões, epidemias, homens sendo fraudulentos, enganando, sendo enganados, homens cruéis, avarentos, tudo de mal. E qual é a palavra de esperança? Precisamos de esperança. O texto fala, no versículo 20, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Amados irmãos, se a exortação do Senhor é para que nós não sejamos como o mundo, então nos agarremos firmemente às verdades reveladas. Como lá em Hebreus mesmo fala, e eu vou ler o texto para os amados irmãos, versículo 1 do capítulo 2 diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Importa, meus irmãos, que nos apeguemos com mais firmeza. E se nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, se nós temos a oportunidade de receber a exortação, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos importantes, não é porque nós temos as características, os recursos, não é porque nós temos o vigor, não é porque nós temos os aspectos importantes que chamaram a atenção de Deus, para que assim tivéssemos esta oportunidade
de nos firmarmos, de ouvirmos as exortações, de participarmos da igreja. Não, nós não temos nada, absolutamente nada. Tudo isso que nós temos é fruto da graça de Deus. Se nós estamos firmes com o Senhor, se nós não estamos andando segundo o espírito do anticristo, se nós não estamos andando segundo os prazeres, segundo o curso deste mundo, é porque o Senhor olhou para nós e olha para nós com graça e sustenta as nossas vidas com o seu poder, com a unção que Ele mesmo nos dá. É isso que o texto diz: vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Que unção é essa? No Antigo Testamento, a unção era o resultado do derramar do óleo ou do azeite sobre objetos ou sobre pessoas, consagrando essas coisas ao Senhor, separando essas coisas para que elas pudessem então servir ao Senhor de modo muito específico. Não deveriam ser misturados, não deveriam ser usados para outra coisa, senão para o Senhor, para o serviço do Senhor. Este derramar do óleo e do azeite era o símbolo de consagração. No Novo Testamento, nós temos este derramar da unção. O derramar da unção. E o que é o derramamento desta unção que nós temos? É o próprio Espírito Santo sendo derramado em nossos corações. A unção que vem de Deus, esta consagração, essa separação para servirmos ao Deus vivo, esta separação que nos faz propriedade exclusiva de Deus, é dada por Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, diz que nós fomos selados. Sabe o que é um selo, né? É como se você pegasse um animalzinho e pegasse aquele ferro quente. Já viu aquele ferro quente? E você vai lá e dá uma esquentada nele e deixa aquela marca, né? Fomos selados com o Santo Espírito, fomos marcados. E quando o Senhor olha para nós em Cristo Jesus, Ele diz: é propriedade exclusiva. Por quê? Porque tocamos bem? Porque cantamos bem? Porque pregamos bem? Porque somos uma igreja firmada num bairro, num espaço gostoso, bonito? Não. Pela graça de Jesus, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor que nos deu o seu Espírito e nos selou com o Santo Espírito da promessa. Somos sua propriedade. E ninguém pode tirar, ninguém pode nos arrebatar do seu grande amor. Romanos 8 diz isso. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Eu gosto muito desse texto, quero até ler para os irmãos, para não errar nenhuma palavra aqui do texto. Maravilhoso. Diz assim, o texto da palavra de Deus: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos deu a sua unção, a unção do santo. Quem é este santo? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nada pode tirar você e separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é certo também, meus amados irmãos, que diante do dia mau, nós precisamos exercitar a nossa fé.
Paulo mesmo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos manifestar essa salvação com temor e tremor diante dos homens, para que eles vejam, nós não somos como vocês. Nós não andamos nos mesmos caminhos. Nós não somos moldados conforme os moldes deste mundo. Somos diferentes. E temos orgulho disso. Por quê? Porque a nossa salvação não foi dada porque merecemos, mas foi dada em Cristo Jesus, pela sua graça, bondade e misericórdia para conosco. Nós não somos nada. É o Senhor quem nos fortalece. Diante do anticristo que vai se manifestar, diante do espírito do anticristo que já se manifesta, diante deste mundo caído, diante das tentações, diante dos perigos, diante dos males deste mundo, é o Senhor quem nos sustenta. Glórias a Deus por isso. Nós não merecemos tanta graça, mas o Senhor nos faz merecedores em Cristo. Um pecador merece a morte, mas o Senhor nos deu vida, olhando para cada um de nós e preservando as nossas vidas em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que tenhamos essa exortação diante de nós. O mundo, o maligno, o pecado, lutam contra tudo aquilo que se chama Deus. As tentações estão aí, os prazeres estão aí, as facilidades estão aí. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Somos filhos do Deus Altíssimo. E não nos envolvemos com essas coisas. Queremos mais do Senhor. Por isso, vigilância e discernimento em primeiro lugar. Somos chamados a permanecer vigilantes, atentos às doutrinas que ouvimos e às influências que nos cercam. Devemos provar os espíritos e rejeitar todo ensino que negue a pessoa e a obra de Cristo. Como Jesus nos advertiu, conheceremos os falsos mestres pelos seus frutos. Assim, devemos cultivar uma vida de intimidade com Deus, alicerçada na palavra e na oração, para que possamos identificar e resistir ao espírito do anticristo. E também, dependência da unção do Espírito Santo. Não devemos confiar em nossa própria força ou sabedoria, mas depender do Espírito Santo que habita em nós. Ele é a nossa fonte de conhecimento, discernimento e perseverança. Devemos buscar continuamente o enchimento do Espírito, permitindo que Ele molde nosso caráter, renove nossas mentes e nos capacite a viver como testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos, e que com vigilância, discernimento, dependendo sempre da unção do Espírito de Deus, possamos resistir ao dia mau, até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor nos céus, e Ele olhar para nós e dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que todos nós estejamos de pé diante deste dia, diante do Senhor que irá se revelar, irá destruir o mal, irá destruir a besta, irá destruir o anticristo, irá destruir o falso profeta, e viveremos para todo e todo sempre com Ele. Que possamos confirmar essas verdades no nosso coração, no dia que se chama hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus.